Oi gente, bem-vindo ao mundo da Nelly. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre as minhas impressões do filme Invocação do Mal 4, que saiu recentemente no streaming, né? Tava no cinema, saiu no streaming. E eu assisti e eu quero falar um pouquinho sobre, tá bom? Vamos lembrar que todas essas impressões são minha opinião, né? Então, assim, eu não sou crítica de cinema. E no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho com spoiler, né? Então eu vou colocar na tela, né? E no finalzinho eu vou dar um pouquinho de spoiler, né? Vou falar um pouquinho sobre a trama. Mas eu coloco na tela o tempo direitinho pra vocês, pra quem não assistiu e não quer pegar nenhum spoiler, tá bom? Então vamos começar. Bom, eu assisti esse filme em casa agora, quando saiu no streaming, e eu resolvi não ver absolutamente nada sobre antes, né? Eu queria ir totalmente despreparada. Eu só sabia que ia contar a história dos Smurfs, mas como a gente sabe, é uma adaptação, não é a história real, né? E tem que caber também no Invocaverso. Mas é aquilo, não vi trailer, não vi review, não vi nada, porque eu queria ir totalmente com a cabeça limpa. E eu acho que foi uma boa decisão, de verdade. Eu gostei bastante. Uma coisa que eu percebi logo no início foi que, pelo menos pra mim, nesse filme, em comparação com os outros, tem bem menos jumpscare. Eu sinto que os sustos, eles são um pouquinho mais sutis. Então eu gostei bastante disso, porque às vezes é legalzinho um jumpscare, mas a fórmula já tá um pouco batida, né? Inclusive a gente já até sabe quando que vai vir, e mesmo assim a gente se assusta porque o som fica muito alto. Mas esse aqui eu achei bem melhor. E esse é um ponto muito positivo, principalmente por ser um encerramento, né? Não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Invocação 3, que na minha opinião é o mais fraco de todos. E inclusive eu tava com bastante medo do 4 ser fraco também, mas foi bem melhor. O terror desse filme, ele é muito mais emocional do que aterrorizante, né? Como no Invocação 2, no Invocação 1. Eu não vou falar muito sobre o 3, não vou comentar muito, porque como eu não gostei, eu só assisti 2 vezes. Então, assim, eu não lembro de muita coisa, eu só lembro que eu não gostei, tá? O terror desse filme, ele é muito mais emocional. E eu achei que isso funcionou bastante. Porque a história vai te puxando, e quando você vai ver, você tá totalmente nela. Você tá totalmente imersa. Tem uma coisa que eu acho maravilhoso nessa franquia, que é o mal utilizar de pessoas que não tem nada a ver, nem mora no mesmo lugar que os Warren. Eles utilizam uma família totalmente inocente para os Warren acabar chegando neles, porque o alvo do mal eram os Warren. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, porque o mal usa uma família totalmente, sabe, às vezes nunca nem ouviu falar dos Warren, mas ele resolve usar aquela família porque sabe que vai dar certo. Então eu acho isso incrível, serve para todos os filmes. Agora vamos falar do casal principal, né? Ed e Lorraine Warren. Eu vou falar sobre eles no filme, tá? O Ed e a Lorraine fictícios. Não vou falar sobre todas as polêmicas que envolvem eles na realidade, tá bom? A gente tá falando sobre o filme, a adaptação. E eu sou apaixonada pelo Ed desde o início, porque o Ed, ele é um modelo de homem, né? Ele é super carinhoso, atencioso, dá aquela proteção que todo mundo merece. E ele é incrível, gente. E o jeito que ele trata a Lorraine, nossa, pra mim é maravilhoso. Quando chega a parte deles, vira um filme romântico, a gente esquece que tá assistindo um filme de terror. E eu amo esse casal. Deu muito certo os atores principais, que eu esqueci o nome agora. A few moments later.
Achei. Vera Farmiga e... Eita! Os personagens principais, né? Que é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson. Pra mim, eles são perfeitos juntos. E pegar a personalidade de cada um, nossa, ficou maravilhoso. E eu amo isso desde o primeiro, né? Lá no segundo, quando ele vai cantar pra família, ele pega o violão, começa a cantar uma música do Elvis, e aí ele dá uma olhadinha assim pra ela olha pra ele, e eu me apaixono toda vez, eu amo. Teve um momento ali no filme que eu percebi que eu tava segurando a minha respiração. E eu só percebi isso quando o personagem do filme conseguiu respirar, e aí eu consegui respirar também. Eu tava tão dentro do filme que eu era quase uma personagem do filme, e eu achei isso maravilhoso. Primeiro porque eu assisti em casa, num domingo à tarde, tipo, não tava tudo muito escuro, como geralmente fica, né? O cinema é tudo mais tenso, e assim, dentro de casa, num domingo à tarde, mesmo assim, eu tava super imersa no filme. Então eu adorei. Inclusive, eu não vejo a hora de assistir de novo. Falar um pouquinho sobre a franquia de filmes, né? No caso, os 4 filmes do Invocação, não a franquia toda de 1 milhão de filmes. Pra mim, o primeiro e o segundo são os melhores. Eu não consigo saber qual que é o melhor, mas eu acho que eu tenho um apego mais com o segundo, porque eu assisti ele no cinema com a minha mãe, e a gente saiu de lá muito tarde, e eu me assustei muito com a freira. Tipo assim, não que eu me assustei, mas eu que me impressionei bastante com a freira, sabe? Acredito que muita gente deve ter se impressionado bastante, mas é que fazia muito tempo que isso não tinha acontecido comigo, eu nem lembro qual foi a última vez antes da freira. Então eu acho que eu tenho um apego emocional maior com o Invocação 2, mas assim, os dois são maravilhosos. O terceiro, eu assisti logo que saiu no streaming, não gostei, e vi alguns reviews também. É muito difícil a gente achar alguém que goste. Achei muito fraco, a história é cansativa, o filme mesmo, sabe? É bem cansativo, parece que não vai nunca. Detestei a vilã. Então, assim, pra mim o terceiro tá em último lugar e o quarto tá em segundo, porque o primeiro e o segundo estão empatados em primeiro, né? Porque o quarto eu achei incrível, porque, assim, eu achei incrível como um encerramento, né? Será que vai ser mesmo o encerramento? Mas eu achei que foi muito bom, porque pegou a história, né, da filha deles já... Eu não consigo lembrar o nome da filha deles, peraí. Judy? Judy. É Judy. Então pega um pouco... envolve, né, a filha deles, a Judy, e ela já tá mais velha, só que a gente pega um pouquinho de quando ela era criança, sobre as visões dela, então eu achei isso maravilhoso. E a inclusão também do Tony, que é o namorado dela, eu achei maravilhoso, adoro aquele ator. Então, assim, pra mim foi o pacote completo, sabe? Não tinha muito jump scare, tinha o casal perfeito, e para ser sincera, agora que eu tô pensando, esse filme ele tem bem pouco da família principal, né? A família inocente, no caso. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Que tem bem pouca história sobre eles. Mas a gente sabe que, se eu não me engano, na história verdadeira, eles não conseguiram ajudar a família, né? Eu não sei direito, ainda não li o livro, mas eu tenho essa impressão. Mas enfim, voltando ao filme, eu vou demais, né? Voltando ao filme. Vamos falar agora sobre os spoilers. Então eu vou deixar a minutagem aí embaixo de qual momento vai acabar os spoilers, mas geralmente vai ser um pouquinho mais pro final, né? E então, se você não quiser pegar spoiler, dá uma olhadinha aí e segue depois dessa minutagem. Então vamos lá. Vou te dar um tempinho. Vamos lá. Então, dessa vez o mal tá ligado a um objeto, nesse caso um espelho. No início, mostra a Lorraine grávida, indo
ver o que acontece com esse espelho, e aí o reflexo mostra para ela que quer o bebê dela. E nesse momento ela entra em trabalho de parto, e aí ela vai, tem o bebê, e o bebê nasce, né, mortinho. Mas fica por 1 minutinho mais ou menos, e aí volta. E aí a gente já começa a pensar, eita, então o sobrenatural já começou aí a partir de agora. Essa criança já é sobrenatural desde literalmente do nascimento, né? E aí mostra um pouquinho do crescimento, mostra que a Judy, que é a filha deles, tem as visões, assim como a Lorraine, e a Lorraine ajuda ela a tentar manter essas visões distantes, com uma musiquinha que eu não vou me lembrar como que é, mas achei ela muito fofa. E aí, a partir disso, sempre que ela vai ter uma visão, que ela começa a se sentir meio tensa, ela já começa a cantar pra manter distante essas visões. Aí, a gente sabe, né, como disseram nos outros filmes, que o Ed não tá muito bem do coração, então eles estão tentando parar de fazer esses serviços. E aí, em paralelo, uma família em outro canto da cidade, do país, né? Eu não gravei, tá? Os lugares onde cada um está. Mas essa família a menina, ela tá fazendo, acho que ela foi batizada. E aí ela ganha de batizado do avô um espelho muito feio, gente. E ela percebe que ela tem um medinho daquele espelho também, e que ele é bem feio, então ela e a irmã resolvem colocar pro lixo, né? E aí ele é muito grande e as duas meninas pegam de madrugada pra levar pra fora. Enfim, elas conseguem, só que o mal já tá lá dentro da casa. E aí tem uma parte que a menina que ganhou, né, o espelho, ela começa a engasgar, e aí quando ela acaba vomitando cacos de vidro, né? No caso, simbolizaria o espelho. Enfim, acontece um monte de coisa lá, e a Judy tá chegando o aniversário do Ed, e aí a Judy pergunta se pode levar o Tony, que é o namorado dela. E aí, com um pouquinho de humor, o Ed aceita, e nesse dia, no dia do aniversário, quando a Judy sai para pegar umas bebidas, o Tony vem e pede pro casal se ele pode se casar com a Judy. Aí eles falam para esperar um pouquinho, blá blá blá, tem uma conversinha lá, a Lorraine fala um pouco sobre como que foi com eles, também foi bem rápido. E aí acontece que a Judy vê, né, o anel, e é assim que eles ficam noivos. Então eu achei bem legal que nesse final eles incluíram o Tony, porque a gente sabe que de verdade ele que cuida dos negócios, né, depois do Ed e da Lorraine falecerem. Enfim, como eu falei no começo, os Warren são atraídos para essa casa, né, por conta do espelho. A Judy é atraída, e aí eles vão atrás, e aí quando eles começam a investigar, eles percebem que o espelho está no sótão. Só que as meninas jogaram o espelho fora, né? Então, como que ele voltou? Um espelho tão pesado voltou sozinho. E é interessante porque quando elas jogam fora e passa o caminhão, dá pra ver que o espelho foi totalmente destruído. Enfim, aí eles meio que começam a lutar, né? O Ed, a Lorraine e o Tony. Eu não lembro o que acontece com a Judy. Eu acho que ela tá meio possuída nessa hora. Eles começam a lutar literalmente com o espelho. E é muito engraçado. E assim, na casa tem bastante criança, como nos outros filmes, né? Então a gente começa a ficar um pouquinho mais tenso. Foi numa dessas partes que eu percebi que eu tava prendendo bastante o ar.
Teve uma parte também que eu tava percebendo que eu tava tentando empurrar alguma coisa, que depois que eu percebi que eu tava tentando empurrar o espelho pra tentar ajudar eles. E isso eu acho maravilhoso. Mas é isso. No resumo, como sempre, eles conseguem resolver tudo. Eles conseguem destruir, né, o espelho. A Judy se casa com o Tony, o que a gente já, quem sabe um pouquinho da história deles já sabe, né? Como eu já falei, agora é ele que cuida, né, do museu dos Warren. Ele ainda cuida. A few moments later. É isso mesmo. Então, eles se casam e a Lorraine tem uma visão de que ela e o Ed vão viver muitos anos e vão conhecer os netos e vão se amar para sempre, até eles ficarem bem velhinhos. E essa é uma parte que deixa a gente bem emocionado, né? Por acompanhar o casal nesses capítulos, e é maravilhoso. Então, para mim é isso. Eu adorei, né? Adorei a inclusão do Tony, eu repito, achei maravilhoso por a gente saber que é ali que vai começar. Agora que eu tô pensando, será que vai ter alguns capítulos a mais falando sobre o museu, no caso com o Tony? Porque assim, se for eu vou adorar, porque eu adoro aquele ator que fez o Tony. E a gente sabe que o Invocaverso, né, mesmo muita gente falando bastante mal, a gente sabe que é uma boa franquia, né, então vamos ver. Eu acho que eles não vão encerrar por aí, não. No fim das contas, esse não é o filme mais assustador, mas acho que é o mais emocionante, o mais sensível, o que eu gosto bastante dessa mistura, né. Achei o encerramento digno, respeitoso, e eu finalizei o filme com o coração quentinho, tanto que assim que eu finalizei eu falei, vou gravar um vídeo sobre ele porque eu adorei. Mas é isso, essa foi a minha opinião, né? Eu quero saber qual que foi a sua, comenta aí o que você achou. Não esquece, pessoal, de se inscrever, de compartilhar, comentar, curtir, que ajuda bastante. E aí eu vou saber que vocês estão gostando, né, desse início do canal, para eu saber o que mais vocês esperam, né? Tem alguns quadros legais que eu quero fazer pro ano que vem, então vamos ajudar bastante o canal para ver se vai dar certo. Então é isso. Eu espero ver vocês no próximo capítulo. Beijos e bons filmes!